Pablo Marçal fora dos debates para presidente. E essa candidatura de Marçal? O que vocês estão achando? Eu já fiz negócios com o Marçal e, sinceramente, eu vejo que o Brasil, o mundo como um todo, a gente precisa repensar essa coisa de capitalismo versus socialismo ou comunismo, o que quer que seja. Por quê? E aí, falando como economista e cientista político, e empresário que está aqui fazendo o possível para que o Brasil aproveite as oportunidades do Brasil, é que, sinceramente, a gente precisa ter algo novo, né? E por quê? Porque as pessoas são tão atraídas à esquerda e porque algumas pessoas são tão atraídas à direita. Eu não acredito que o Brasil tenha uma extrema direita, como é dito, e a nossa esquerda é um pouco diferente de outros países, mas eu vejo, sinceramente, que existe uma razão real e talvez é isso que falte, né? É isso que falte a nós, eleitores ou aos políticos, essa conversa. Não é à toa que o PT está no poder há mais de 20 anos, e não é à toa que as pessoas, os jovens, e sim, você tem toda a questão da educação ou doutrinação, o que seja, mas o argumento, ele funciona. E o que eu queria dizer, tirando a questão aí, por exemplo, do Pablo, Lula, Bolsonaro. Nós temos uma política ativa. Nós temos aí, e eu não digo isso de uma forma negativa, mas nós temos a oportunidade de pensar realmente em um país, pensar de uma forma diferente. Agora, esses debates, eles vão ser esse esse lugar? Não. Não porque, primeiro, Lula e Bolsonaro já tinham dito que não iriam. E segundo, porque nós estamos todos errados. Então, eu sou contra o que está sendo feito. E pode ser uma proposta negativa, mas não tem problema. A questão é, ninguém ganha com esse tipo de narrativa. Lula é o diabo, Bolsonaro é o diabo, enfim, todos os acronismos e tudo mais. Enquanto isso, nós temos brasileiro contra brasileiro. Pablo traz uma novidade, de certa forma, alguns argumentos interessantes. O governalismo é uma ideia que ele está trazendo, se isso existe ou não, eu acho que vale a pena a gente olhar. Mas é diferente? Não. Gosto muito dos vídeos do Nicolas, acredito que seja muito interessante o jeito que ele consegue comunicar. Mas, de qualquer forma, e sinceramente, eu entendo que seja fácil você dizer eu sou contra isso e eu sou a favor disso. Mas o que eu sou a favor é que nós achemos um caminho. E para o Nicolas, que eu acredito que seja um político de muito, muito futuro, nós precisamos ter uma forma de sentar à mesa com o PT, por exemplo. Coisa que não há possibilidade com esse tipo de campanha que está acontecendo de ambos os lados. Deixa eu ser claro. Porque no final do dia, uma coisa que o Pablo mesmo disse, acabou a eleição, a gente tem que sentar na mesma mesa. Porque o Brasil precisa disso. O brasileiro sabe a escalação do ministério. O brasileiro sabe agora a escalação do Supremo Tribunal Federal. Isso é bom e é ruim. Sinceramente, pela primeira vez, eu tenho saudades de um Brasil que era mais pacífico. Então, eu acho que o pêndulo, acho não, essa é a minha opinião, o pêndulo foi muito pro lado. Nós estamos reclamando de tudo, nós estamos brigando com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, e no final, nenhum dos lados vai ganhar, porque a próprio conflito já perdemos. Então, que Deus abençoe o Brasil e eu tenho certeza absoluta que o Brasil é abençoado. E para você, cidadão comum como eu, que estamos aí preocupados, não fique preocupado. No final do dia, o melhor sempre vai acontecer. O Brasil é um país iluminado. Só que eu também não posso dizer que a gente amaldiçoar, por exemplo, o outro lado é o caminho. Sim, nós vamos estar colhendo juntos o resultado dos votos. Nós vamos estar colhendo o resultado das políticas. E você já ouviu mais de uma vez, você já caiu em todas as narrativas, entendeu? Você já ouviu que a economia está ruim, muitas empresas estão quebrando. Agora, se a gente simplificar e dizer que mais 4 anos do PT o Brasil acaba, eu sinceramente acredito que isso seja simplório demais. Porque
talvez a gente precise chegar nesse fundo do poço. Talvez o próprio PT precisa fazer essa reflexão. E quem quer que seja que ganhe o ano que vem, vai ter um ano duro. Agora, isso não é ruim. Nós temos pela primeira vez uma real oportunidade de discutir tudo isso, de fazer um projeto de país, porque às vezes o fim não é uma coisa ruim. Às vezes todo mundo já deve ter passado por um término de um namoro, término de uma sociedade, término de uma relação de amizade. E sim, nesse início parece ruim. E não, todos nós estamos, de um jeito ou de outro, passando por algumas dificuldades por conta da economia como um todo, regulamentação, burocracia. Mas a diferença entre eu e o pensamento de muitas pessoas é que tá tudo bem, isso faz parte. Isso faz parte porque a maioria não vai conseguir realmente ser um bilionário, um trilionário como Elon Musk. E o Brasil precisa exatamente disso, de uma mudança de mentalidade. Nesse ponto, eu concordo 100% com o Pablo. Conheço, já tenho as minhas críticas, mas não é sobre isso. O meu ponto é: todos nós precisamos. E quando o Lula, por exemplo, sugere que nós precisamos de um modelo brasileiro, eu também concordo. E nós temos, com certeza, dois dos maiores políticos vivos hoje aqui no Brasil, Lula e o ex-presidente Bolsonaro, que carregam multidões, ou que carregam, ou que pelo menos têm esse sentimento. E por que que nós não colocamos eles juntos? Esse é meu sonho. Pode ser uma das loucuras maiores, mas sinceramente eu gostaria que o presidente Lula e o presidente Bolsonaro pudessem colaborar por um país, porque vamos refletir, nós temos pelo menos um terço da população que é contra ambos, e nós temos um terço da população que é a favor do Lula e um terço que é a favor de Bolsonaro. Quando eu digo Bolsonaro, do ex-presidente, e que provavelmente vai votar no filho, Flávio Bolsonaro. Agora, isso não é um país, isso é um país dividido. E um país dividido, ninguém ganha. E aí eu vou além, nem a gente ganha e nem o resto do mundo ganha. Porque um Brasil em crise, sinceramente, pode aparentemente parecer uma oportunidade para alguns conglomerados, alguns países, para empresas que podem comprar coisas baratas ou deixar a gente debaixo de um jugo de escravidão. Só que no futuro isso pode custar muito. O Brasil tem muita terra, pode produzir comida e uma sociedade brasileira forte, ela significa literalmente força para o resto do mundo. E é por isso que eu peço a você que realmente, dessa vez, pense sobre o seu voto. Agora, se você errar, nós temos que consertar daqui a mais 2 anos para prefeito e daqui a 4 anos. E não aceite a versão que tudo vai acabar, porque se isso fosse verdade e toda eleição é a mesma conversa, o que acontece é que a gente fica nesse ciclo e as pessoas não acreditam na urgência. Sim, governos e diferentes perspectivas têm consequências, mas acabar é uma coisa muito mais problemática. Podemos virar uma Venezuela? Sim, podemos. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu tive essa mesma conversa com uma amiga, que em 2000 estava dizendo exatamente isso sobre a Venezuela. O que acontece? Eu disse, não, imagina, na época o Chaves não vai fazer tal coisa. E o que aconteceu? Um ano depois, ela e a família saíram, ela estudava nos Estados Unidos, e os amigos que não saíram, como os pais dela, viram suas fortunas confiscadas, terminadas, empresas, em menos de um ano. Então, eu acredito sim que o Brasil possa ficar numa situação muito, muito ruim. Só que, mesmo assim, a Venezuela não acabou. Ela está pobre, está. é, Toda a situação que a gente sabe, milhões de pessoas da Venezuela foram obrigadas a fugir do país. Mas é por isso que eu digo, a gente usar esse tipo de linguagem, vai acabar, e não sei o quê, todo mundo vai destruir, ela é uma verdade, é uma meia-verdade. O que a gente precisa realmente entender e olhar o que realmente pode acontecer com nossas vidas. Todo mundo, e por mais que acham que é uma sensação, algumas economistas, você sabe que o dia a dia, fora, lá no supermercado, as coisas subiram incrivelmente. E, sinceramente, muitos vão sofrer.